Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, nosso Bate-Papo da 6 está começando, edição desta sexta-feira. Ao longo da semana, vários assuntos, vários temas passaram aqui pela nossa bancada e hoje mais um tema importante, mais um assunto para a gente conversar um pouquinho nessa 1 hora de Bate-Papo da 6. Já observando o movimento intenso ali na BR-101, aqui no perímetro urbano de Linhares, nos 10 quilômetros que cortam o perímetro urbano da nossa cidade, que é a parte norte, sentido São Mateus, movimento mais intenso, sentido inverso também, Esse movimento já é de costume nesse começo de noite de sexta-feira, Principalmente com a chegada do final de semana, o movimento fica ainda mais intenso. Temos também uma outra imagem agora ali próxima à ponte Joaquim Calmon, para quem chega, quem vem da Grande Vitória ou quem segue no sentido inverso, também o trânsito bem tranquilo, bem sossegado, e mediações ali, proximidades da rodoviária, bem no centro da cidade. Para quem sai para a Grande Vitória, pega um trânsito bem sossegadinho, bem tranquilo, nesse começo de noite de sexta-feira. Tá bem friozinho hoje, O clima bem agradável, começa o Forró Pontal, 3 dias de festa aí no balneário de Pontal do Ipiranga, litoral aqui do município. Agradeço a você que nos acompanha pelo canal 16.1 aqui para Grande Linhares, São Mateus, Colatina, Grande Vitória também, quem nos assiste. Pessoal de Cachoeiro, através do nosso sinal de Cachoeiro, chegando para várias cidades da região sul do Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência. Para quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube TV Sim Linhares também, muito obrigado pela companhia. E pela Rádio Viva FM 106,1, emissora Viva aqui de Linhares, nosso muito obrigado. Gente, vamos falar de um serviço importantíssimo aqui em Linhares, que já completa 1 ano, Completou recentemente 1 ano de funcionamento, que é o CAPS-AD. É um serviço importantíssimo, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, Por isso que esse nome CAPS-AD, e também leva o nome de Centro de Tratamento de Toxicômanos, o CTT do bairro Planalto, que já tem feito um trabalho importantíssimo para auxiliar as pessoas que queiram se livrar do vício em álcool e outras drogas. Para bater um papo sobre o assunto, eu recebo aqui o Dr. Carlos Fiorotti, mais uma vez de volta, é um médico especialista em saúde mental. Dr. Carlos, bem-vindo de novo, hein? Prazer. É um grande prazer estarmos juntos aí, Cláudio, para mais esse bate-papo de uma área que é a área fundamental para a vida humana, É verdade. Saúde mental é fundamental para a família, para o paciente, para todo mundo, e principalmente envolvendo álcool e droga e dependência química, toma uma dimensão ainda... Potencializa, Potencializa tudo muito mais, Tá joia, vamos conversar bastante sobre este assunto aqui. Caroline Caldeira é a psicóloga do programa. Carol, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. Tá joia. Gente, o nosso WhatsApp tá liberado para você mandar mensagens, 996224547. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, opinião também sobre esse trabalho, o trabalho do CTT, o Centro de Tratamento de Toxicômanos, e o CAPS-2... Aliás, o CAPS-AD aqui do município de Linhares está aí, nosso WhatsApp na tela, 996224547, para você interagir conosco. Bom, 1 ano de funcionamento do serviço, doutor Carlos? A gente tem que comemorar porque, assim, veio para mostrar uma saída para muita gente que está aí na luta, Muitas famílias que sofrem também, porque o dependente químico acaba desestruturando toda a família, Exatamente. A dependência química é um problema que envolve tudo que existe na sociedade. A segurança, a saúde, a família, a comunidade, o paciente, a pessoa que é dependente, o trabalho, a escola, enfim, ninguém escapa. Todo mundo acaba impactado, Isso, todo mundo acaba sendo tragado junto para essa luta. E nesse trabalho, Carol, nos atendimentos lá, a gente vê a importância dessa presença da família, que é a primeira a sofrer com essa questão, Sim, nossa,
dependente químico, né, sofre já com a questão da dependência, que é muito difícil, né? E principalmente a família que se torna codependente nessa questão de tentar auxiliar o dependente a se livrar das drogas, ele acaba por se tornar codependente nessa luta também, e que a gente precisa muito trabalhar a família, né, para que ela possa dar suporte e auxiliar a gente também no tratamento. Essa é uma via em que assim, é um serviço, um trabalho, né, doutor Carlos, feito a várias mãos, né? Todo mundo tem que contribuir. Com certeza, eu acho que é da mesma forma que é multiprofissional, e ele não é só profissional, ele tem que ter a participação de todos, e a família é fundamental, porque a família ela tem que também suportar todas as condições, a submissão, a condução, é ela que vive o drama no dia a dia, né? As mães que não dormem, preocupadas, que têm medo de ocorrer tantas coisas na vida, porque não é só o efeito do produto químico no corpo que oferece os riscos, mas todos os outros riscos que às vezes pode estar envolvido em todo. Então, imagine mãe, pai, numa situação de convivência, por exemplo, com filho dependente, filhos e esposas com maridos, e também o inverso, né? Mas a participação, quanto mais tiver participação, melhor os resultados e melhor a luta que a gente trava. Ô Carol, como é que é feito o trabalho? Bom, a pessoa que tem uma dependência química, né, álcool e drogas, obviamente que ela não vai chegar diretamente lá para buscar atendimento, ela precisa ser encaminhada. Como é que funciona isso? Olha, ela pode sim chegar lá procurando atendimento, é porta aberta o CAPS álcool e drogas. Então, se a pessoa que se identificou como dependente químico, olha, infelizmente eu sou um dependente, ela pode ir direto lá na recepção do CAPS AD? Sim, ela tem essa possibilidade de ir direto procurar o atendimento. Geralmente os familiares que levam, né, os pacientes lá, né, a mãe de um dependente químico, irmão, tio, né, e aí, ou a própria pessoa que está sofrendo com a dependência química também pode procurar, como já tivemos casos, né, ou ela pode também vir por outras maneiras, né, que são encaminhamentos pelo Hospital Geral de Linhares, por hospitais psiquiátricos, também pela Unidade Básica de Saúde, né, e pelo CRAS e pelo CAPS 2. Todos essas instituições, né, que podem caminhar também. Bom, que maravilha, né? É importante ter um serviço aberto, né? Bem democrático, né? Fácil acesso, inclusive. É dentro da concepção do SUS, né? É universal e um universal para valer, porque o próprio acesso a pessoa não pode, assim, pelo menos assim, argumentar. Eu tenho dificuldade, eu não consigo ser encaminhado aonde eu não consigo. Se ninguém encaminhar, ele vai e entra pela porta. As portas estão abertas, né? Então... eu tinha essa dúvida, né? De que se era necessário um encaminhamento, um protocolo, mas pelo visto não, basta a vontade do cidadão em se recuperar, que as portas estão abertas, né, pelo visto. É isso aí. A gente já tem recebido pessoas que estão por conta própria mesmo buscando atendimento. Voluntariamente vão lá. Voluntariamente. E a gente sabe que assim, até por força da legislação, nós aqui no Brasil, a gente não tem uma política de que se pegue a pessoa, né, compulsoriamente, obrigatoriamente, e leve lá, não, fulano é dependente químico, nós vamos levar para tratamento. Não é assim. Ela tem que querer, apesar de haver algumas circunstâncias em que é possível. Né? Existe, claro, que o paciente tem os seus direitos, mesmo que ele use, que ele seja dependente, também tem que ser preservados os direitos dele. Exatamente. Agora, é claro que há um limite para... O direito de todos nós tem um limite, todos né? Nós, Às vezes, quando o paciente começa a colocar em risco a própria vida, a vida ou a segurança de terceiros, a segurança física, a partir do momento que se atravessa essa linha, aí esse direito aí precisa ser visto. A gente analisa os fatos, então não é um direito ilimitado. Não, chega um ponto que, inclusive, é obrigado a internar o cidadão para... às vezes, né, Carol? Sim, às vezes é necessário dessa maneira compulsória, mas são os casos mais extremos, né, Carol? A gente tenta de todas as maneiras para que o paciente, ele
agregue, né, ao tratamento, ele possa aderir ao tratamento de maneira voluntária. Pois é interessante que há alguns meses eu conversar com o Dr. Carlos, esteve aqui juntamente com a representante lá do psicóloga, né, do CAPS 2, que é uma outra frente de trabalho, né, falando dos transtornos mentais, e aí a gente falava exatamente disso, né, da luta antimanicomial, né? Faz parte também. Que faz parte Faz parte, o CAPS faz parte, todas essas frentes que estão ligadas ao sofrimento, ao transtorno mental, à dependência química, né? Que uma coisa às vezes está até ligada à outra, né? Tudo está interligado. Ou potencializa, né? Está tudo interligado. A gente não tem como colocar assim uma fronteira, um limite. Isso é aqui, isso é lá, isso é assim, isso é assado. Não existe um limite. E o senhor falava de algo que é preocupante, assim, que a pessoa que às vezes tem até uma predisposição a um transtorno mental, em contato com drogas, né, o álcool, isso pode virar uma explosão, né? Exatamente. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu conheço fulano que nunca, entre aspas, nunca viciou. Tem a história de Tim Maia, que mais de 30 anos, eu já uso maconha há 30 anos, nunca viciei, então eles brincam com isso, né? Mas o problema é que a gente fala o seguinte, e talvez isso a gente pode comentar um pouco já daqui a pouco, que é mais a parte de transformação do organismo, né? Porque primeiro, o primeiro contato que a pessoa faz com a droga, ele pode ter um efeito leve, um efeito tóxico. O que é o efeito tóxico? É a droga estar dentro dele fazendo aquela ação aguda. Aquele primeiro contato ali, né? Que é o primeiro contato. Isso não é o contato de vício, pode ser um contato até exagerado. Por exemplo, tem gente que bebe, que fica de fogo, fica bêbado, está numa intoxicação, mas ele, às vezes, tomou um fogo aleatório, isoladamente, que isso não tem nada a ver com o processo de dependência. Mas ele pode estar sob efeito tóxico e tem os riscos do efeito tóxico, né? Às vezes a pessoa tem contato com droga. Agora, o problema é que as reações dos organismos das pessoas, elas não são todas iguais. É muito completamente diferente. A droga é semelhante, o produto químico pode ser o mesmo, mas as reações são as mais diversas. E aí, até pela diversidade que nós temos, né, de seres humanos que somos, né? Aí tem vamos falar do embriagado, por exemplo, né? O bêbado alegre, agressivo, o quieto. Exatamente. Um vai dormir, um vai contar piada, um vai ficar falando. O outro vai querer brigar com todo mundo. O outro vai ficar querendo aproveitar e descontar e querer brigar. Gente, então, isso no agudo, isso na intoxicação. Agora, no processo de transformação do organismo pela ação da droga a longo prazo, aí já é uma outra história, uma coisa aí mais complicado. Mais complicado, né? Isso. Bacana. Antes de retomar aqui o papo, vamos ouvir a opinião de usuários, né, de familiares de pessoas que estão sendo atendidas. Nossa reportagem esteve lá no CAPS AD recentemente e ouvi uma senhora que disse que está dormindo sossegada, porque o familiar dela está sendo atendido, está fazendo o tratamento e aí, claro, a vida da pessoa muda, né? As coisas melhoram, até o clima dentro de casa melhora. Vamos ouvir a opinião dessa senhora. Uma mudança excelente no comportamento dele, porque eu não tinha paz dentro da minha casa, eu não tinha, de jeito nenhum. Agora eu já tenho paz. Eu já estou dormindo na minha casa, eu não estava dentro de casa mais, eu estava afastado dentro de casa. E minha casa também foi alvo de bandido, então eu estava afastada, mas agora já estou dentro da minha residência com meu sobrinho e eu estou muito satisfeita. Olha só, né, doutor Carlos, a gente vê a alegria, né, o alívio ali da senhora em ver o resultado, né, do tratamento. É a dimensão, né, do problema. O problema, ele tem uma dimensão que a gente não enxerga olhando só a droga ou só a pessoa. A gente, para ver a dimensão que é o problema da dependência química, isso que eu falo, a gente tem que olhar desde a pessoa, a família, o trabalho, a sociedade, a capacidade produtiva, a capacidade intelectual, a escola, enfim. Tudo é impactado, né? Tudo é impactado. Desculpa, pode concluir. Não, eu acho que é essa dimensão que a gente, né, compreende, né, Carol? Sim. A gente trabalha com essa compreensão e
toda a equipe tem essa compreensão, trabalha com essa compreensão e a gente procura também, junto à família, junto aos pacientes, e construindo essa dimensão com eles, que é fundamental. Ô, Carol, ela colocou ali uma situação, porque assim, com relação ao álcool, a gente sabe que é uma droga lícita, mas nós temos aí a questão das drogas ilícitas, né, que já traz um ingrediente mais complicado, porque tem uma questão social, de segurança, a questão do tráfico de drogas, e aí a família fica realmente desnorteada, né? É o que eu falo, né? A família se torna refém também, né, da questão da droga, que é tão abrangente como o Dr. Carlos estava colocando, né? Então, assim, é muito difícil você lidar com a questão do dependente, que muitas vezes não se identificou, não entendeu ainda que ele necessita procurar ajuda, né? E aí eles vivem ali no meio dessa questão toda, sem dormir, tentando convencer o familiar a procurar ajuda, né? Então, antes disso, assim, tudo é um processo bem doloroso. Bem complicado. Isso, né? E enfim, quando conseguem, muitas vezes, né, fazer com que o familiar se torne, então, aí um paciente que realmente busque ajuda, que vá atrás do tratamento. Trabalho, né? Dá um trabalhinho, mas é muito gratificante quando isso acontece. Carol, falando da sua experiência no seu cotidiano lá como psicóloga, nos atendimentos, o dependente que chega lá para ser atendido, ele de primeira ele admite que ele, nas entrevistas com você que ele é um viciado, que ele é um dependente químico ou tem dificuldade? É difícil. Para alguns é muito difícil admitir isso, né? Assim, sou realmente dependente químico, mas eu falo assim que para além, né? Eu trabalho isso muito com os meus pacientes. Para além de você ter a questão da dependência química, você é um ser humano. Né? Exatamente. Então, assim, é um ser humano cheio de possibilidades, de várias questões, com família, né? Com pessoas que estão te apoiando. Então, assim, é preciso trabalhar também o ser humano, não só a dependência química em si. Né? A gente faz o tratamento, mas junto a isso a gente vai criando também projetos de vida. Né? É complicado mesmo, às vezes no começo, né? Você admitir isso, sou um dependente químico, possuo uma doença que é muito séria também, da dependência química de drogas, mas assim que eles admitem, né, que eles conseguem... Facilita até o tratamento. Nossa, né? Facilita muito. Doutor Carlos, agora a gente sabe, o senhor falou aí daquela embriaguez periódica, a pessoa está... Uma intoxicação. Uma intoxicação. A pessoa tomou um fogo, né? Como o senhor usou a expressão aí, está de fogo ali. Agora, a coisa tem uns níveis, né? Que vai se agravando, e aí quando entra na questão da dependência é algo mais sensível, né? A dependência já é uma situação um pouco mais sensível. Primeiro, porque tem várias coisas, muda a visão que a família tem do paciente. Por exemplo, é muito comum dizer, mas ele é um fraco, ele não tem força de vontade, ele não consegue resistir. Então vai se criando todo um conjunto, um arquétipo, praticamente, um estereótipo do paciente. E acaba que ele, muitas vezes, também não vê perspectiva, ou às vezes se vê um incapaz. Muitas vezes, mesmo alguns que chegam pedindo ajuda, às vezes chegam pedindo ajuda e dizem, eu não sou capaz. Eles falam que estão no fundo do poço. Eu não sou capaz de dar conta. Sozinho eu não consigo. Não consigo, eu preciso de ajuda. Quer dizer... Esse é um momento às vezes até dramático, e a gente fala assim, eu nem vejo como principal momento do paciente, porque quando ele está diante de uma situação dramática, todo mundo pede ajuda, né? Com certeza. Então eu acho que é normal. Agora, a gente precisa sair dessa situação dramática, e daí por diante, uma vez saída, é que a gente, na verdade, constrói os principais pilares. A partir do momento que ele tem mais poder... Aí você pode acreditar mais na interação, construir mais a interação de continuar o tratamento. É um recomeço, né? Um recomeço de vida, né? É uma retomada, é um recomeço. Eu tive a oportunidade de atender um jovem que o pai trouxe, uma situação dramática também. Na primeira consulta ele não queria tomar remédio, não queria se tratar, porque não ia trocar uma droga por outra. Então ele... com a opinião toda já formada, e o pai naquele desespero, um embate, tá bom, vamos passar uma orientação, volta aqui daqui a um mês, daqui a dois. No mês ou dois, quase que 2 meses depois, quando ele retornou, ele já dizendo o seguinte, os remédios não adiantaram nada, eu estou a mesma coisa. Ah, tá. Aí continuamos conversando, aí ele disse o seguinte, olha, eu preciso de ajuda. Eu
estou aceitando até a internação. Eu falei, tá, então os remédios não adiantaram nada. O remédio serviu para alguma coisa, né? Mudou completamente a postura diante do problema. Eu falei, olha, você mudou completamente a postura diante do problema, então não é que nada valeu, não. Agora nós podemos te ajudar, né? Agora, vamos continuar a nossa conversa, porque é uma continuidade. Então a gente precisa ir construindo também. Porque também, né, Carol, acho que é um momento desse, é um momento em que se constrói uma relação de confiança, né? Paciente, porque assim, a pessoa já chega lá armada, ela já chega cheia de resistência, né? Precisa construir um vínculo com o paciente, né? E ele, quando ele se sente protegido, ele se sente realmente que ele pode ter confiança de que a gente vai estar fazendo o melhor que a gente puder, mas que precisa da contrapartida dele, e aí que os hábitos começam a ser modificados, né? Porque nós, como sociedade, né, doutor Carlos, a gente tem, de fato, muitas vezes esse preconceito de usar os estereótipos, né, e taxar aquela pessoa como isso, como aquilo, mas, gente, se livrar das drogas, né, do álcool, é uma questão muito complicada, até porque é algo que dá prazer, ninguém se embriaga ou se droga porque é ruim. Falar que é ruim. E dá alívio também. Exato, alívio de alguma dor. De né? algumas situações, porque tem vários complicadores. Às vezes você tem um paciente que é saudável, não tem doença nenhuma, e às vezes entra no mundo da dependência química, álcool, cigarro, seja o que for, né? E drogas ilícitas, e a partir do momento que ele entra, ele pode desenvolver não só o sofrimento psíquico, que ele entra em sofrimento psíquico, no mínimo ele entra em sofrimento psíquico, mas ele pode entrar na doença mental de fato, ou seja, um transtorno mental que ele não tinha. Agora, o que a gente observa é que grande parte dos pacientes já tinham um transtorno mental também prévio, ou por trauma, ou por razões Aí outras. já tem um fator extra, né? Então, antes, às vezes, da droga como ponto de partida, ela não é o ponto de partida. Então, a gente precisa identificar isso também para poder ir lá atrás. Tem que fazer um diagnóstico. Tem que fazer um diagnóstico completo, e a gente tem que identificar também os anteriores, a vida pregressa do histórico paciente, da pessoa, o histórico. Né? E às vezes a gente vai descobrindo coisas que vão facilitar muito o desenvolvimento da dependência. Eu acho bacana do programa isso, né? Esse composto de multiprofissionais, né? Sim. Porque um auxilia o outro, né? Isso. O médico com a parte clínica, né? O psicólogo. Volta e meia a gente está sentando, né, Carlos, e conversando sobre o paciente, precisa disso. Isso é importante. É o que eu ia dizer, às vezes nós não temos, o tempo é curto porque é muito trabalho, então às vezes é corredor. Você vai atravessando o corredor, a Carol tem isso, eu não tenho. E a gente vai, mas isso com todos os que trabalham lá, a gente tem essa linha de trabalho, essa continuidade, né? E essa interação dos profissionais. Isso é importante, esse intercâmbio. Todos fazem intercâmbio, todos os funcionários. Olha, mas sem exceção. Vou dizer assim, tem exceção. Tem uma pessoa que fica alheia ao problema, que está trabalhando no CAPS-AD, não fica. Não dá. Tá joia. Vamos para um rápido intervalo, pessoal. Nossa primeira pausa do primeiro bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre esse 1 ano do CAPS-AD, né, o Centro de Tratamento de Toxicômanos aqui de Linhares, o CTT, fica no bairro Planalto. Né, você que está na dependência química e sente que precisa buscar ajuda, aliás, todos nós precisamos buscar ajuda sempre, claro. Agora, você que sente que ainda não chegou ao fundo do poço, mas que quer mudar de vida, quer largar o vício, procure o mais rápido possível, né, um atendimento e comece o tratamento para que você possa se livrar do vício das drogas, tá bom? Drogas, álcool, né, e outras drogas. Gente, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo do primeiro bloco. Voltamos já. Voltamos, pessoal, com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos corrigir só o nome da Carol aí que a gente estava vendo. Na verdade, é Caroline Caldeira, estava lá com a Patrícia. A Patrícia, na verdade, é a coordenadora do CAPS-AD, né, Carol? A gente trocou aqui o seu crédito. Tudo bem. A Patrícia é a nossa coordenadora. Coordenadora, né? O nosso telespectador nos ajudou aqui a identificar. Obrigado aí, né, pela participação. Rapidinho, antes da gente falar um pouco das características da dependência, Carol, uma pergunta, o pessoal perguntando assim, como é que foi
para você chegar ao CAPS, né, trabalhar lá como profissional, como é que foi esse processo aí? Sim, né? Eu fiz o processo seletivo, né, da saúde na prefeitura e fui chamada, né? Eu também tenho especialização em dependência química, que é algo que... Específico, então. Específico, né, assim, para a área. Já tenho experiência já na área de dependência química, né? Tá, e acho que isso ajudou. Imagino, com certeza. Doutor Carlos Alberto, agora para as pessoas em casa compreender, né, e até para quem tem alguma dificuldade com álcool, outras drogas, vamos trazer algumas características aqui e, de fato, dizer o que é dependência e o que não é. Porque, às vezes, assim, eu bebo socialmente, ou alguém vai dizer, eu fumo aqui um cigarro, mas é esporadicamente. O que caracteriza, de fato, a dependência das drogas? Olha, existe uma característica que é muito importante da gente perceber. Se você, por exemplo, recebe um convite para, vamos sexta-feira, hoje é sexta-feira, mais tarde vamos lá tomar uma cerveja, aí você, beleza, vamos. Chega na hora você não pode, você toca a sua vida sem problema. Liga, não deu, hoje não dá, deixa para a semana que vem, né? Então, na verdade, quando você faz uso sem caracterizar a dependência, você toca a sua vida normalmente, ou seja, você não desvia a sua vida em função daquilo. Você não depende daquilo. Você não depende daquilo para tocar a sua vida. Fundamentalmente, a dependência é quando você começa a perceber que você começa a alterar o comportamento da sua vida e até seu. Por exemplo, altera o humor, altera, às vezes, o comportamento afetivo, altera o nível de paciência. O paciente, quando ele vai dando sinais de aprofundar a sua dependência, ele vai... ele, por exemplo, frequenta a escola, cumpre os horários escolares, começa a usar a droga, ele passa a faltar à escola e fazer outras coisas, passa a dormir na hora errada e na hora da aula das atividades. Ele vai se desviando das atividades. Está usando só para se distrair. Não tá. Já, a droga já virou um ímã, já te atrai. O álcool já te atrai. Você deixa a mulher, você deixa os filhos e vai fazer uso. Então, caracteristicamente, a sua vida vai empenando, vamos assim dizer, vai entortando. É como se a vida você passasse a viver em função daquilo, né? Isso, Carol? Exatamente. Pouco a pouco, né? Porque parece que as coisas vão devagarinho. Pouco a pouco, né? Nada assim de usei a droga, de repente estou dependente, né? Isso vai aos poucos mesmo, né? Doutor Carlos, o senhor falou algo assim que eu achei curioso, que assim, varia muito de pessoa para pessoa, né? Isso mostra... Isso. A diversidade que você tem. É a diversidade, porque a gente fala as drogas são as mesmas, mas as reações das pessoas não são as mesmas, nem no imediato, por exemplo, usou a droga uma vez, ou usou o álcool uma vez, e nem no longo prazo. As duas coisas podem construir com uma série de características individuais, e também na dependência de ter patologias, outras patologias, ou psíquicas, né? No histórico de vida, ou de transtorno mental realmente, ou às vezes até neurológico. Até problema neurológico. Então, a gente, às vezes, procura detalhar muito a vida do paciente para identificar isso, porque aí ajuda, ela tem que percorrer mais caminhos, né? Mas o paciente, quando ele tem contato com as drogas, e as drogas, a gente estuda assim, as drogas têm um efeito assim, um efeito assado, essa é depressiva, essa é excitante, essa é euforizante e tal. Mas também não existe essa... Não é regra, não. Essa regra, essa que faz isso, essa aquilo não. Por exemplo, a cocaína, por exemplo, a gente usa, é uma droga excitante, mas o efeito é de depressão depois, né? No pós-uso ali, passou o efeito, a pessoa fica deprimida. Exatamente. Olha, tá vendo? O álcool, por exemplo, às vezes a pessoa pode beber, ficar alegre, passou o efeito, ainda sob efeito, por exemplo, no dia seguinte, está irritado, está desanimado, está deprimido, né? Ele tem uma alteração comportamental pós. Porque é normal que os produtos químicos provoquem, até os remédios, produtos químicos, as drogas químicas, elas provocam diversas reações na gente. E essas diversas reações incluem também o desenvolvimento da tolerância, que eu acho que a Carol poderia falar um pouquinho daqui a pouco. Não, ela fala assim, vou pedir ela para completar. Que é o efeito da tolerância, que é o que acontece. Uma pessoa que nunca bebeu,
ela toma uma dose de cachaça, ela fica de fogo. Ela vai experimentar aquele efeito químico imediato. Se ela continuar bebendo toda semana, por exemplo, vai chegar um momento que aquela mesma dose não mais deixa de fogo. Não serve para quase nada. Aí a pessoa fala assim, ganhou tolerância. O que é tolerância? Ela já tolera aquela dose. Então, se ela quiser o mesmo efeito daquela dose, o que ela tem que fazer? Tomar mais. Ou aumentar a dose, ou associar com outras coisas mais drogas, fortes. né? Aí é que mora o perigo, fala. né? Exatamente. Então, o desenvolvimento da tolerância, o paciente às vezes busca a droga por uma recreação. Eu fui porque eu me diverti, eu me distraí, eu fui para uma festa. Vai recrear com outra coisa, gente. Mas aquela recreação já não vai mais acontecer com aquela mesma dose. Aquele prazer já não vai mais, tem que ser uma outra coisa. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto que a gente chama, que é a tolerância desenvolvida, que a Carol estava lembrando aqui há pouco e que a gente precisa falar. Além da tolerância, a gente tem os outros efeitos. Efeito paradoxal, que às vezes é o contrário do que se espera da droga. Muita gente, por exemplo, toma remédio para dormir, até chá às vezes. Não posso tomar chá de cedreira porque se eu tomar, ao invés de eu acalmar, eu perco sono, faz efeito inverso. Que é eu já tive problema com isso, tomar chá e ficar acordado. Exatamente, que é o efeito paradoxal. Então, muitas vezes a pessoa vai usar uma droga que é para tranquilizar e ele acaba tem um efeito violência, inverso. ele faz o contrário da expectativa. E isso quer dizer que, assim, os efeitos da droga, seja ela qual for, os efeitos são inesperados. Pode ser dependendo da pessoa. Eles têm um efeito em tese. Em tese, como é que age a maconha, como é que age a cocaína, como é que age o álcool. Em tese, assim, mas pode ser assado. São hipóteses, né? É a surpresa que vem, às vezes, com paciente que diz, esse não pode usar. Carol, já tem relatos, né? Pessoas que eu conheço que diz que eu experimentei a maconha, por exemplo, e tiveram repulsa na primeira e nunca mais quis saber. Outra pessoa que tomou uma dose de álcool e fez vômito, né? Não conseguiu mais. Então o organismo humano ele tem esses paradoxos aí, né? Essas particularidades aí, né? Então, e pessoas que falam, por exemplo, às vezes, né, que a maconha é inofensiva, que não faz nada. Né? Uso recreativo, tem uma palavra bonita. Uso recreativo da maconha, né? Que a gente estava até conversando, né, doutor, que pode sim ter, quem tem já uma predisposição a desenvolver esquizofrenia, pode levar a desenvolver também uma doença mental. Aí, então, isso é muito sério, né? Porque muita gente se apega, doutor Carlos, e o senhor como médico, né, com certeza acompanha as notícias sobre este assunto, aos tratamentos com o uso da cannabis, né, que é a fonte lá da maconha. Mas é algo muito restrito, né? A Anvisa, com certeza, isso tem um controle muito sério. Não se pode brincar com uma droga tão perigosa. Olha bem, a palavra farmacologia, a gente usa as drogas medicamentosas. A palavra farmacologia, fármaco, vem do grego e quer dizer veneno. Então, tem muita gente que tenta se matar tomando medicamentos em altas doses. Então, veja bem, todas essas drogas, até os medicamentos, quando você tem uma dosagem, e por isso que se mede, se controla a dosagem que a gente fala. É aí que entra o trabalho do profissional, farmacêutico. Isso, farmacêutico, o cálculo da dose, a avaliação, porque toda medicação que a gente faz, a gente precisa avaliar o efeito, precisa avaliar o resultado, precisa avaliar se o paciente está respondendo dentro do esperado. O que é o esperado? Você dá um remédio para dormir, o esperado é que ele durma. Agora, se ele perdeu o sono, ficou irritado, ficou violento, ficou bravo, não é o efeito que você espera e deseja, então você tem que rever o que vai fazer. Com a droga é a mesma coisa, a pessoa, eu vou usar aí um produto porque eu tenho o efeito esperado, eu vou para uma recreação e tal. Não deu o efeito esperado. Não deu, e se ele estiver sozinho, ele... Agora, se ele estiver acompanhado do profissional... É claro que ele vai ter um direcionamento. Então, nós temos Buscopan, por exemplo, temos Atrovente, que é prazo, são todos tóxicos. São todos originados de plantas tóxicas. Tudo aí depende muito da dose. Aí depende da dose e depende, porque todo paciente que chega hoje no hospital, no pronto-socorro, vai tomar o remédio, ele vai ouvir a pergunta:
tem alergia a alguma coisa, porque alergia, na verdade, não é sempre alergia. É uma reação adversa a qualquer remédio. Então, se a pessoa falar, eu fico com vontade de sair correndo. Aí, como alergia, não é bem isso, alergia, mas a gente leva em consideração que tem um efeito fora do padrão. Né? Então, se evita fazer. Por isso, gente, a recomendação de não tomar remédio por conta própria. Vou comprar aqui qualquer remédio, porque, né, Carol? É muito sério sem isso, orientação né, médica, gente? Né? Isso é muito sério, né? As pessoas vivem se automedicando, né? E a gente não tem essa necessidade, já que tem um profissional que é responsável por estar nos indicando isso, né? E tem a noção da dosagem. Só para confirmar, a maconha como medicamento, ela é usada como ópio, né? O ópio é um dos medicamentos mais antigos. É base para muitos medicamentos, né? Vários medicamentos. Mas sob controle, naturalmente. Sob controle. Sim, mas se usa com controle, que se usa com restrição o mínimo possível. Exatamente. Quando o paciente toma, a gente procura um derivado, por exemplo, um opioide, derivado do ópio, usa com controle retirando, porque ele vai gerar dependência rápido, inclusive se deixar. Como a heroína, né, doutor? Exatamente. Então, tanto a maconha, quanto o ópio, quanto a beladona, né, que o pessoal toma chá de trombeteiro, todos eles são medicamentos. E dão origem a medicamentos farmacêuticos. Só a fórmula, né, como ele está, né, se é no sentido lá natural ou não, ou processado, mas a droga é a mesma. E que reações o organismo vai ter quando você introduzir. É fundamental isso. Estamos perguntando aqui, é verdade que quem usa bebida alcoólica é mais fácil entrar em outras drogas? A porta fica mais escancarada nesse sentido? Depende, não é exatamente isso, mas tem muitos pacientes que têm dependência de droga que não pode beber, porque uma vez que bebeu ele perde o controle e aí vem o cigarro, vem drogas, abre o caminho, porque altera o organismo. E nessa alteração, isso que eu estou falando, nessa alteração que cada organismo é um tipo diferente, não é todo mundo que bebe álcool que vai querer usar outras drogas. Mas vai ter aqueles pacientes específicos que sabem que se beber, as portas se abrem. E a dependência psicológica também, né? Que fica instalada, né? Muitas e aí tem os gatilhos, né, Carol? Tem os gatilhos. Parece que desperta aquela vontade. Nossa, a pessoa vira para mim e fala, o que está acontecendo? É porque eu estava com raiva e aí eu fui e usei a droga, ou fui descontei bebendo mais, né? Então, quer dizer, é também um mecanismo de fuga, né? A droga é utilizada para isso, o álcool é a droga. O álcool é uma droga, né? Lícita, mas é droga. Eu imagino que nos atendimentos lá há muitos relatos nesse sentido. Às vezes tem uma questão emocional envolvida nisso, né? A pessoa está passando por algum problema, está com uma dificuldade, às vezes para fugir dessa dificuldade ela acaba entrando nisso, né? Em muitos casos acontece dessa maneira, né? Eu estou passando por uma dificuldade muito grande na minha vida e aí, de repente, eu acho que vai dar um jeito utilizando a droga. Vai dar um alívio. Né? Vai dar um alívio da tensão, da angústia, né? E a gente tem psicólogo para isso, gente. Né? Vamos usar os equipamentos, exatamente, gente. Vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente retoma essa questão das drogas, vamos falar de tipos de drogas também, doutor Carlos. Falar um pouquinho da capacidade de atendimento lá do centro, Carol. São médicos, você estava me falando de 200 pacientes atendidos por mês, né? Mais ou menos. Sim, né? Para todas as especialidades, né? Tanto médico, assistente social, psicólogo, né? E a gente faz todo o combo de atendimento. E o cadastro, como é que está lá, nesse um ano? A gente tem mais de 600 pacientes cadastrados, né, com atendimentos, né, variando assim, de atendimento médico, mais de 1.400 atendimentos médicos, mais de 590 atendimentos psicológicos. Então, a gente está tentando, assim, a todo vapor, fazer com que o CAPS-AD realmente funcione e caminhe muito bem. E ele é muito importante, gente. Numa cidade como Linhares, a gente sabe o alto índice, doutor Carlos e Carol, de tráfico, uso de drogas. Isso é no mundo inteiro, é uma pandemia, né? Mas aqui é uma realidade que a gente tem aí de muitos jovens que entram no mundo das drogas. Isso. E aí é um caminho que é difícil um retorno. Exatamente. Né? E a gente, na verdade, o CAPS abriu por conta dessa iniciativa, né? A gente estava vendo a quantidade de habitantes em Linhares, várias fábricas abrindo, né? Várias pessoas, trabalhadores, enfim. O fluxo, né? O fluxo muito grande, e aí a necessidade da abertura do CAPS álcool e drogas, né? Para tratamento específico desse paciente. Agora, se vier um paciente, uma pessoa de outra cidade, aqui da região, ela pode ser atendida lá também? Buscar um atendimento ou não?
Então, geralmente a gente encaminha para a sua cidade, né? Porque geralmente tem um serviço, cada município tem um serviço. Tem um serviço. A gente tem alguns casos de pacientes que nem são daqui, mas a gente orienta sempre procurar o serviço município, local. o serviço geograficamente mais próximo. Até para o conforto do paciente e da família, Fica mais fácil para ele aderir ao tratamento. Tá, joia. Gente, vamos para mais um rápido intervalo? Mais um intervalo rapidinho, porque o tempo está passando muito rápido aqui, a gente precisa falar de outros assuntos. Daqui a pouco retornamos tocando aqui essa conversa sobre o CAPS-AD, álcool e outras drogas, esse serviço importantíssimo que completa 1 ano aqui em Linhares. Voltamos, minha gente, com o nosso último bloco, né, os instantes finais do nosso bate-papo das 6 de hoje, falando sobre o aniversário de 1 ano do CAPS-AD aqui no município de Linhares, funciona ali no bairro Planalto. Daqui a pouco a Carol... Daqui a pouco não agora, né, Carol? Vamos passar para o pessoal aqui o horário de atendimento, o local certinho, o endereço. Isso, horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, tá? Então você que necessita, que gostaria de fazer um tratamento, lembrando que é porta aberta. O endereço é Rua Wilson Montovanelli, número 1368, Planalto, tá? Fica ali próximo à caixa d'água do Planalto, entre o Jocafe e Planalto. É um local bem conhecido, mas enfim, é bairro Planalto, viu, gente? Aqui em Linhares fica lá o centro de tratamento. De segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. 16. Bom, é porta aberta, como ela disse. Se você sentiu aí que é um momento de buscar ajuda, tá na hora, né? Então, tá na hora, aproveita e vamos lá. Doutor Carlos, retomando aqui a questão da dependência, vamos relembrar para quem está em casa os tipos de drogas. A gente falou aqui do álcool, falou da maconha, cocaína, mas tem droga de todo tipo, né? Elas, considerando aí, como nós dissemos que as drogas, como tem diversos tipos de efeitos, a gente tem uma classificação em tese, a princípio, de como as drogas funcionam, embora tenha organismos que podem reagir de forma diferente, de forma, às vezes, até contrária do que se espera. Então, isso não depende só da droga, depende também de que forma o organismo possa reagir. Então, basicamente, elas são classificadas da maneira como a maioria reage. Vamos dizer assim, o álcool, por exemplo, não é a maioria, não é todo mundo que vai ficar violento porque tomou uma bebida alcoólica. É a minoria, né? Então, o álcool ele não vai ser classificado por aquela minoria, ele vai ser classificado no que ele produz na maioria, né? Tira a inibição, a pessoa toma um álcool, fica mais solto, mais extrovertido, né? Então, a gente leva em consideração o que predominantemente, o que a maioria das pessoas apresentam de reação à droga. E aí tem basicamente, tem várias classificações que são sintéticas, são semissintéticas, são drogas naturais. Mas o que aqui eu acho que é importante a gente destacar é que tem aquelas drogas que têm uma função depressora. Depressora que a pessoa usa e fica devagar, entendeu? Fica lento. Fica lento. Diminui a marcha aí, né? Eu vou tomar para dormir, vou tirar uma sono, vou deitar nessa rede. Então a pessoa, né? É o que a gente chama de uma droga assim, que vai ter um efeito mais depressor. É o efeito inverso do que se geralmente procura, né? Esse efeito as pessoas conhecem muito, que é remédio para dormir, diazepam, clonazepam, que o povo toma. Rivotril, né? Que é o famoso. Rivotril. Né? E que assim, ilícito, nós temos aí o ópio, derivado do ópio, né? A gente teve, durante a pandemia, um aumento, uma explosão, né, de pessoas buscando medicamentos para dormir e a questão do álcool também, que aumentou bastante o consumo, né? Durante a pandemia. Muito. Nós tivemos muitos problemas durante a pandemia e é engraçado, eu acho que a Carol pode confirmar na percepção dela também, o fato das escolas fecharem num determinado período, como nós tivemos muitos problemas com adolescentes. Mas não porque o fato só de ficar em casa, não. Eu acho que ficar em casa, ficar ligado à internet, se desconectar daquele mundo real, até né? positivo em alguns pontos. Eu vejo muito por aí, né, Carol? A gente vê que muitos, não vou dizer que são todos, mas muitos tiveram uma certa dificuldade de voltar a se inserir naquela realidade que houvera uma interrupção
temporária. E isso foi um fator muito sério, né, Carol, nesse Sim, sentido? levou muita ansiedade e depressão, né? As pessoas passaram por um momento realmente complicado, onde tiveram que se adaptar, né, a uma nova realidade ali. Então, também muitos pais que tiveram que mudar a rotina, né? Pessoas que trabalhavam home office, então Tudo isso afetou as emoções, né? Muito. Carol, a gente vê hoje também um excesso, né, para principalmente crianças pequenas, jovens também, adolescentes, da questão da dopamina, né, que é o hormônio do prazer e tal, e um excesso mesmo com a questão de que a gente está falando de drogas aqui, mas tem a questão das telas que acabam levando a vício também, né, gente? Sim, isso é muito sério, né, gente? A gente tem os vícios com as redes sociais, tecnologia, as pessoas estão cada vez mais, né, inseridas aí, e isso leva a uma série de fatores que prejudicam, né, a saúde emocional. Importante buscar esse autocontrole. Precisa de um equilíbrio, né? Isso. Eu assim, só para... Não sei se ainda a gente tem tempo, mas só lembrando... Os instantes finais. Instantes finais. Eu recebi um alunozinho, adolescente, mandado da escola, foi um desespero, a mãe veio com ele, porque ele estava numa situação difícil, 2 amigas dele haviam cometido suicídio. Nossa, mãe. Não, mas... E eu atendi numa situação de emergência, recebi aquele adolescente com a mãe desesperada, e com calma vamos conversando, escuta, nossa, coitado da mãe, das suas amigas, deve estar desesperada. Ele, não, eu não conheço a mãe delas, mas o pai, os irmãos, né, não conheço. Quer dizer, eram 2 amigas virtuais. Meu Deus. Tá vendo? E olha o impacto que isso deu. Aí eu conversando com a mãe, falei, mas você tem que ir com cuidado, né? E você vê que é uma notícia totalmente falsa, quer dizer, criminosos constroem situações também que a gente acaba não se apercebendo. Pode induzir a pessoa a né? uma situação dessas, né? Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, mas quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, viu, Carol? Falando um pouquinho do trabalho de vocês lá, o atendimento, gente, ali no bairro Planalto, sempre das 8 da manhã às 4 da tarde, né? O Centro de Tratamento de Toxicômano, você vai ver lá um prédio, né, com uma logomarca na frente. Procure ajuda o quanto antes. Caroline Caldeira, psicóloga do programa, obrigado pela presença. Obrigada a você, eu que agradeço. Pessoal, vamos procurar ajuda, a gente está lá disposto a ajudar você. Tá jóia. Doutor Carlos Alberto, obrigado mais uma vez por vir aqui compartilhar um pouco da experiência de vocês, tá? O prazer mais uma vez é nosso. Acho que procuramos aí, neste momento, assim... estimular também aqueles que precisam, as famílias, a população, para dizer, olha, vocês têm um ponto na cidade que está à disposição, que está com as portas abertas, e naquilo que a gente puder ajudar, estamos todos nós lá, né, Carol? Todos nós, sem exceção, com o mesmo espírito, imbuído da mesma vontade. Tá jóia. Obrigado, e foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez. Gente, tem jeito, viu? Você vê que a situação tá difícil, busque ajuda o quanto antes. Tem reprise desse programa pela manhã, deste sábado, domingo à tarde também tem a reprise ao longo da tarde de domingão, a partir das 15 horas, né? Todos os programas veiculados ao longo da semana. Continue conosco, TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.